Olá, tem histórias antigas que parecem ter sido escritas para hoje em dia, sabe? E a que vamos analisar agora é um exemplo perfeito disso. É um caso de estudo impressionante sobre liderança e gestão de crises. Vamos mergulhar na narrativa de Gênesis 41 para entender como a interpretação de um simples sonho, combinada com um plano estratégico super ousado, conseguiu nada menos do que salvar um império inteiro do colapso. A nossa história começa no Egito, no auge do seu poder. O faraó, que era basicamente o homem mais poderoso do mundo, tem uma noite daquelas, muito agitada. Ele tem dois sonhos, mas não são sonhos comuns. São sonhos tão estranhos, tão perturbadores, que ele acorda com o espírito totalmente abalado. De repente, a estabilidade de todo o seu reino parece frágil. Bom, diante dessa ameaça que ninguém entendia, o que o faraó faz? Ele convoca a elite, a nata da inteligência do Egito. Todos os magos, todos os sábios do reino são chamados para ouvir o relato. Só que ninguém consegue decifrar a mensagem. Um silêncio bem esquisito toma conta da corte e o império inteiro fica em suspense. E os sonhos eram realmente bizarros, quase um paradoxo. No primeiro, 7 vacas lindas, gordas, saudáveis saem do rio. Logo em seguida, outras 7 vacas feias e magérrimas saem também e devoram as vacas gordas. No segundo sonho, a mesmíssima lógica. 7 espigas de trigo cheias, robustas, são engolidas por 7 espigas mirradas, secas. E o detalhe mais crucial, mesmo depois de comerem tudo, as vacas magras continuavam magras, as espigas feias continuavam feias. Isso era um sinal, nossa, profundamente perturbador. E aqui a gente vê a crise se instalando de verdade. Toda a estrutura de poder, de sabedoria do Egito foi testada e falhou. O líder da nação tinha um problema gigantesco que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia resolver. Isso cria um vácuo de conhecimento e uma sensação de vulnerabilidade perigosíssima bem no coração do império. Mas aí, bem no auge desse impasse, uma memória esquecida vem à tona. O copeiro morto faraó, de repente se lembra de um jovem, um prisioneiro hebreu esquecido lá numa masmorra, que tinha um dom extraordinário para interpretar sonhos. O copeiro então conta a sua história. Ele e o padeiro Mor, do faraó, tinham sido presos e na mesma noite tiveram sonhos super enigmáticos. E esse prisioneiro, um rapaz chamado José, não só ouviu os sonhos como interpretou com uma precisão, assim, absurda. Ele previu que o copeiro voltaria ao seu posto e que o padeiro seria executado. E dito e feito, tudo aconteceu exatamente como ele falou. A reação do faraó é imediata. Tragam esse homem. José é tirado às pressas da prisão, ele se barbeia, troca aquelas roupas de prisioneiro e é levado direto para a presença do homem mais poderoso da terra. Dá para imaginar a mudança de cenário? É uma virada de chave radical na vida dele. Então, José está lá, diante do faraó, ouvindo os sonhos. Mas a primeira coisa que ele faz não é dar uma interpretação. É, na verdade, um ato de humildade. Ele se posiciona como um mensageiro, um canal, dizendo basicamente, olha, a resposta não vem de mim, ela virá de Deus. E aqui vem a primeira grande sacada de José. Ele diz, os dois sonhos não são duas mensagens diferentes, eles são uma única profecia. A repetição, ele explica, não é uma coincidência. Pelo contrário, ela significa que aquilo que foi sonhado é certo e vai acontecer em breve. A primeira parte da mensagem é uma notícia incrível. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias, elas representam 7 anos de uma fartura como nunca se viu antes. O Egito estava prestes a entrar num período de prosperidade e de colheitas recordes. Só que a segunda parte era bem sombria. As 7 vacas magras e as espigas secas simbolizavam 7 anos de uma fome tão devastadora que ia consumir a terra inteira. Segundo a profecia, a abundância dos anos bons seria completamente esquecida, de tão grave que a crise seria. É aqui que a história muda completamente. José não para no diagnóstico, entende? Ele não se contenta em só prever o problema. Ele vai além e apresenta na hora um plano de ação. Uma estratégia super detalhada, super prática, para que o Império conseguisse enfrentar essa crise gigantesca que vinha pela frente. E que plano! É uma verdadeira aula de administração pública. Primeiro, centralizar a autoridade num gestor sábio. Segundo, criar uma política fiscal baseada em dados, um imposto de 20% sobre a colheita nos anos de fartura. Terceiro, criar uma infraestrutura de armazenamento estratégico e, por fim, gerenciar a distribuição de tudo isso durante a crise. É, na sua essência, um plano de segurança nacional.
A reação do faraó e de todos os seus conselheiros é unânime. Eles não só aceitam a interpretação do sonho, como ficam, assim, boquiabertos com a sabedoria e a lógica do plano. A solução parecia tão genial quanto a própria profecia. O próprio faraó solta as palavras que mudam o destino de José para sempre. Ele reconhece de onde vem aquela sabedoria e declara que não existe ninguém em todo o Egito mais qualificado para executar aquele plano do que a pessoa que o criou. A ascensão de José é meteórica. Ele recebe o anel de sinete do faraó, que era um símbolo de autoridade total. É vestido com roupas de linho fino, ganha um colar de ouro e passa a andar na segunda carruagem real. Em questão de minutos, o prisioneiro se torna o segundo homem mais poderoso do império. E a idade de José quando recebeu essa responsabilidade monumental? Apenas 30 anos! Isso só reforça a confiança absurda que o faraó depositou num jovem estrangeiro, baseado puramente na força da sua sabedoria e na solidez do seu plano. E o plano funcionou? Funcionou à perfeição. Os 7 anos de abundância vieram e José armazenou tanto, mas tanto trigo, que o texto diz que era como a areia do mar, impossível de contar. E quando os 7 anos de fome chegaram, exatamente como previsto, o Egito tinha comida. Quando o povo clamava por pão, a ordem do faraó era simples e direta. Vão procurar o José. E isso nos leva à reflexão final. A história mostra que, claro, prever uma crise é um dom, mas a visão sem um plano de ação é só um aviso, não é? Foi a união da profecia com a preparação estratégica que transformou um desastre iminente na salvação de uma nação. Isso deixa uma questão fundamental para a gente pensar. Afinal, o que é mais poderoso? A capacidade de prever o futuro ou a sabedoria para se preparar para ele?